A paz do Senhor seja com todos. Vamos para mais um devocional no dia de hoje. Peço a todos que ainda não é inscrito no canal que se inscreva no canal, né? Ative o sininho da notificação para receber as notificações quando sair vídeo novo e compartilhe com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir essa palavra. Será lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5. Vamos começar. Na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua manifestação, e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, ajuntarão para si falsos mestres, no caso, segundo a concupiscência dos seus corações. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se às fábulas, aos mitos, Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O que nós temos aqui para meditar hoje? Para vocês, irmãos e irmãs que estão firmes no evangelho, mas que muitas das vezes, têm seguido doutrinas de homens, doutrinas humanas, que não nos conduz literalmente a buscar ao Senhor com verdade. Hoje em dia nós vemos diversos pregadores, pregando o evangelho de maneira leviana, sem saber o que está falando e muitas das vezes conduzindo a própria igreja para o abismo, no caso as próprias ovelhas. E ai desses mestres, assim está escrito, ai daqueles, que fazem as minhas ovelhas tropeçarem, que literalmente conduz para caminhos tortuosos. Então hoje nós vemos lideranças de diversas igrejas que têm conduzido de maneira incorreta todas aquelas pessoas para caminhos tortuosos, Às vezes caminhos financeiros, voltados somente para o dinheiro. Vemos aí a doutrina da prosperidade, A teologia da prosperidade. Temos diversas outras teologias, Não vou citar todas aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas a gente vê hoje pessoas concentrando sua vida 100% na terra e não focando no que vem após a terra, Então, após a nossa vida, o que vai acontecer? Então, que nós não venhamos nos centralizar como se nós fôssemos viver aqui para toda a vida, mas que saibamos que a nossa vida aqui ela é passageira. Para você hoje que chegou aqui nesse vídeo e não entende nada do que está sendo falado aqui, e nem é um cristão ainda, mas já chegou a ouvir a palavra, e muitas das vezes deixou de se firmar no Evangelho de Deus por causa da vida de outra pessoa, eu falo para você, não se baseie na vida do irmãozinho que está ali para poder você se firmar em Deus. Nossa, mas aquela pessoa era uma pessoa tão exemplar, era uma pessoa assim, desse jeito. Essa pessoa está totalmente perdida, essa pessoa está totalmente em caminhos tortuosos. Aprenda, nós somos humanos e somos sujeitos ao erro, não somos perfeitos, nem o seu pastor é perfeito, nem a ovelha é perfeita, nem a liderança é perfeita, mas eles precisam sim observar no que eles estão errando e corrigir o erro deles, e não permanecer no erro. Então não venhamos também, meus irmãos, se esfriar com Deus por causa da vida de outras pessoas, mas que venhamos se firmar em Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele representa para nós. Dentro de uma igreja existe o trigo e existe o joio. Você tem que ver aquilo que você mesmo é e buscar ser o trigo, que é o que vai ser colhido, e o joio será lançado no fogo. Então, muitas das vezes, a gente observa muito para a vida das pessoas à nossa volta para poder a gente se manter firme com Deus. Deus, Ele não quer que você se firme através de vida de outras pessoas. Ele quer que você se firme com Ele, porque você precisa dele e pelo que Ele é e pelo que Ele representa para você.
Então, muitas das vezes somos conduzidos de maneira incorreta por líderes que muitas das vezes não sabem o que estão dizendo. Por isso que nós precisamos meditar na palavra, a partir do momento que você se firma com ele. Hoje em dia, meus irmãos e irmãs, e para quem ainda não é cristão e está aqui no canal também, você vai observar que tem bastante devocional. Devocional para quem? Para quem ainda não é cristão, principalmente, porque não sabe por onde começar na hora que vai ler a Bíblia. Imagina uma pessoa que se converteu agora e ela vai ler crônicas. Ela não vai entender nada. Ela não vai entender nada. Mas imagina, ela compra um devocional e vai ajudar ela a se aproximar um pouco mais de Deus. Ela vai começar a entender o que é Deus na vida dela e através daquele devocional ela começa a ler a Bíblia também. Não, o devocional ele não pode substituir a palavra, em momento algum estou dizendo isso, tá? Porque vemos hoje aí cristãos substituindo a palavra de Deus por devocional. Para quem já é cristão, já tem uma vida em conduta com Deus, tem que se meditar na palavra. Ela que é o nosso alimento fundamental. Mas para quem está lá afastado, ou para quem nunca se firmou e nunca pegou uma Bíblia para ler, muitas das vezes essa pessoa vai se encontrar perdida. E aí que ela precisa do suporte da igreja e que muitas vezes não tem, infelizmente. Tá? Infelizmente, não tem o suporte dos irmãos da igreja para aquela vida que acabou de se converter. Em várias igrejas são assim. Certa vez eu estava no ônibus, eu estava sentado no ônibus, viajando, e quando eu sentei do ônibus, sentei ao lado de uma moça, né, cabelo bem curtinho mesmo. Ela tinha a opção sexual dela, né? Ela era lésbica, né? Ela tinha a opção sexual dela. E eu sentei ao lado dela, estava lendo a Bíblia. Aí ela, nossa, que bom esse versículo, eu gosto muito dele. Ela comentou, né? Assim que eu sentei, estava lendo a Bíblia distraído. Eu nem olhei para ela na hora. E na hora que ela falou comigo, eu olhei para ela. E aí foi aí que eu vi. Aí eu comecei a conversar com aquela moça, né? E ela começou a falar para mim que ela se afastou, que ela estava firme, tentando se firmar, e que tinha uma única missionária, entenda bem, tinha uma única missionária que não era daquela igreja, ela estava de passagem naquela igreja, e aquela única missionária era a pessoa que sentava ao lado dela, que lia a palavra com ela, e que interpretava algumas coisas que ela não entendia sobre a palavra. Ela questionava muito, perguntava muito para aquela missionária, e aquela missionária era uma pessoa que representava muito para ela, só que a missionária estava ali de passagem. A missionária, o campo missionário, a gente sabe que o missionário ele é levado para onde Deus quer que vá, né? Para a gente que é evangelista, que prega a palavra, prega em qualquer lugar que Deus mandar. Então aquela mulher, ela estava de passagem ali. E essa menina, ela virou para mim e ela falou, na igreja, o líder e o pastor, ele não permite que as mulheres sentem ao meu lado. Você tem noção disso? Ele não permite. E muitas pessoas não vêm falar comigo, pouquíssimas pessoas vêm falar comigo. Eu não me sinto abraçada por aquela igreja, mas eu me senti abraçada por aquela missionária, que me ajudou, que me ajudou nos momentos que eu mais precisei. E eu só estava ali por causa dela. E quando ela saiu, eu saí também. E eu me afastei. Sabe como aquilo doeu no meu coração, ver aquilo? Você entrar dentro da igreja, que é um local de cura, e você simplesmente ser jogado fora por aqueles que estão ali para te julgar. Pela tua conduta. Cadê o amor que existe dentro de vocês, cristãos? Cadê? Aonde está essa busca que você está por Deus? Será que você tem buscado a Deus mesmo pelo que Ele representa para você, ou porque você quer um carro ou uma casa nova? Porque você quer uma esposa? Porque você quer um marido? Ou porque você quer passar naquele concurso? Será que você tem sido uma pessoa que tem empatia, que observa que existe uma pessoa ali do lado, que observa que todos nós fomos chamados para poder pregar o evangelho também? Mesmo que você não seja uma pessoa pregadora, não tenha sabedoria nas palavras, mas muitas das vezes uma palavra que você dá de ânimo ou um abraço que você dá naquela pessoa vai fazer ela mudar, vai fazer ela tomar novas decisões sábias para a vida dela. Muitas das vezes a pessoa só precisa de um abraço, a pessoa precisa de se sentir segura.
em um local e ali aquela pessoa na igreja sendo maltratada pelas pessoas e a própria liderança da igreja. Ai de vós, pastores, líderes, ovelhas também, que faz aquele pequenino tropeçar ou até tira ele da minha presença. Então, o que tem acontecido hoje? O que tem acontecido hoje é, muitas das vezes, você ter a oportunidade de pregar o evangelho para a pessoa que está do teu lado, de falar de Deus. Você está no trabalho. Tem alguém que precisa ouvir uma palavra do Senhor. E o que você faz? O que você faz? Você vai, bora resenhar, bora zoar, bora isso. Aí tem uma pessoa ali que ela tá ali cabisbaixa, mas ninguém tem a capacidade de falar com ela. Certa vez eu também estava num evento, isso foi recente, tá? E aí tinha um cara lá, a gente chegou nesse evento, todo mundo junto, né? É algo que acontece, eu vou falar o nome, né? Muita gente pode até conhecer. Eu estava no Impacto Radical, não vou citar o nome da pessoa, tá? Por questão de identidade dela, mas eu cheguei lá naquele evento e eu e vários rapazes, né? Vários homens, pastores estavam naquele local também, naquele recinto, para participar daquele negócio. E é um negócio assim que é transformador. Eu recomendo para quem ainda não foi para o Impacto Radical, é muito bom. É revigorante, é edificante, muita gente realmente precisa ter essa experiência vívida, né? Somente, eu recomendo mais para os cristãos, tá? Para quem já tem uma vida cristã. Para quem não tem uma vida cristã, ainda não recomendo muito o radical. Mas para quem tem uma vida cristã, é muito bom, porque o impacto que você recebe ali é muito bom para você que já é um cristão. Para quem não é cristão, se quiser ir, pode ir também, mas eu recomendo muito para quem já é cristão, já tem uma conduta e vida cristã. Você vai ter um impacto muito grande naquele lugar. E aí, o que aconteceu, tá? A gente entrou e chegou um rapaz e ele não queria ficar lá. Ele estava inquieto, ele não queria ficar lá, ele queria ir embora. Ele falou que ele queria ir embora para os rapazes ao lado de fora que estavam lá, né? E o pessoal da direção e tal, ele queria ir embora. E aí aí o pessoal falou, não, fique. Uma das pessoas que estava na direção falou, não, fique aí e tal. E todo mundo que estava ali para participar, ele sentou no chão, baixou a cabeça e ninguém foi falar com ele. E você espera uma atitude de um pastor chegar ali e falar, não, vou falar com aquele jovem, vou conversar com ele, vou confortá-lo. Ninguém tomou atitude naquele momento. Ninguém. Aí Deus tocou assim no meu coração, vai lá e fala com ele. Eu fui lá e falei com ele. Eu perguntei o nome dele, ele me falou o nome dele. E eu falei, eu não sei o que você está passando, mas pode ficar aqui porque aqui tu vai ser curado. Eu não sei o que é, mas Deus ele vai te curar nesse lugar. Pode ter certeza, fica aqui, não vai. Isso pode ter certeza que é o diabo tentando te tirar desse momento que você vai ter, dessa experiência vívida que você vai ter aqui nesse lugar. Então, não deixa de participar. Participa! Aí ele começou a contar as coisas que aconteceram na vida dele. Começou a contar muita coisa que aconteceu na vida dele. Que ele se cortava, que ele estava em depressão, que ele tinha vivido coisas com a família dele, com os pais dele, que realmente o pai dele traumatizou ele muito em muitas coisas, e que isso tem traumatizado e frustrado a mente dele em uma situação muito grande, e às vezes a pessoa poderia até tirar a própria vida. Agora, imagine, quando ele falou isso comigo, eu abracei ele. E aí foi aí que eu falei, se mantenha firme, porque aqui você vai receber tudo aquilo que foi tirado de você. Deus ele vai ser o teu pai, ele vai ser a pessoa que vai estar ali próxima de você, ele vai te ajudar, ele vai te proporcionar pessoas para te ajudar a você se manter firme também na presença de Deus. Irmãos em Cristo, homens forjados pelo Evangelho, com intrepidez, falando da verdade,
com verdade e vivenciando, entrelaçando, enraizando isso no seu coração e colocando isso em prática todos os dias. E eu vou ser uma pessoa que vou estar aqui com você. Quando terminou o evento, eu peguei o número dele. E meia volta e meia eu tô falando com ele aqui. E aí, meu irmão, tá firme? Vamos se manter firme? Vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra, entendeu? E assim, é um cara que hoje ele tá firme, graças a Deus. Pode acontecer dele bambear, claro, porque no momento que você está se firmando, o diabo ele vai lutar para você voltar para o fundo do poço. E é ali que vocês, irmãos cristãos, têm que se manter presentes na vida dessas pessoas. Porque duas pessoas unidas são melhor do que somente uma. Tá escrito isso, né? Uma corda ela se quebra facilmente, mas as duas juntas ali, ó, 3 juntas não se quebram tão facilmente. Então vivam em união. Seja uma pessoa que tome o problema da outra para si. Cadê esse brilho que tinha na igreja? Não existe. Por quê? Não está existindo mais? Por quê? Eu queria entender. Essa empatia, essa de tomar o problema do outro para si e ajudar ele. Você não vai resolver o problema do outro, mas você vai ser uma pessoa que vai estar ali para somar com ela. Então que venhamos nós, irmãos, irmãs, ser pessoas mais empáticas, se preocupar mais com o problema do outro, orar por ele, orar com ele, né? E que nós venhamos nos preocupar, né, um com o outro. Ele me deu palavras também, porque eu também tinha passado e ainda estou passando por alguns problemas e transformações e renovações pelo Espírito Santo. E o diabo vem nos tentar para tirar da presença de Deus e a gente se mantém firme aqui porque a gente sabe o alvo que a gente quer, que é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Não podemos viver esse mundo como se nós vivenciamos aqui para toda a vida. Aqui nosso momento é passageiro, né? A nossa vida ela está indo, simplesmente ela está indo. A gente, ó, vai morrer um dia. E o que a gente tem acumulado lá no céu? Qual a nossa preocupação? Claro que não é pelas obras que a gente vai ser salvo, não é por obras, é pela graça que Deus tem em nossas vidas, mas pela graça de Deus, a gente é impulsionado a viver para Ele, viver como Ele viveu. E como Jesus viveu, o que ele fazia? Então que nós venhamos realmente ser semelhantes a Cristo em tudo isso, né? Nós vemos hoje igrejas que não se preocupam em pregar o evangelho, que não se preocupam em ajudar no campo missionário, que tem se preocupado muito com fazer o templo ser o templo mais lindo da face da terra, investe milhões ali no templo, né, de pedra, mas o campo missionário está ali passando fome. O missionário está precisando de ajuda financeira para poder alimentar aquelas pessoas. E a igreja não tem se preocupado com isso. A igreja tem se preocupado com o templo de pedra. Isso é uma situação caótica do nível que a igreja chegou. Já parou para pensar que muitas das vezes você ou vocês que estão hoje, eu falo dos cristãos, viu gente? Para quem não é cristão e está aqui no canal. Dos cristãos, de pessoas que estão ali na igreja, você já parou para pensar que muitas das vezes vocês e nós têm sido os fariseus da época de Jesus? Não tem os fariseus que crucificou Jesus? Muitas das vezes você tem sido fariseu. Será que você precisa tomar outro choque de realidade e mudar a tua conduta? Você pastor, você líder, você igreja, você ovelha também. Será que você tem ofertado para missões? Dizimado para missões? Para o campo missionário que precisa realmente, a igreja perseguida que está lá fora, pessoas morrendo por amor ao evangelho em vários países. Coreia do Norte é uma delas. Vai num país desse e tenta pregar o evangelho lá. Eu vi um documentário esses dias que me chocou. Eu chorei. Porque eu reconheci que eu não amava tanto a Deus como eu deveria amar. Literalmente me chocou.
Um pastor, ele foi lá para a obra missionária na Coreia do Norte e tinha lá uma comunidade de pessoas, mulheres, servindo a Deus, cultuando a Deus, escondido. E essas pessoas foram presas e elas levaram alguns papéis escritos assim, versículos e capítulos inteiros da Bíblia, preso no corpo delas, e elas ficaram 3 anos presas. E em pouco período de tempo, várias delas decoraram capítulos inteiros da Bíblia. Elas eram estupradas, molestadas, agredidas, até poderiam morrer. E elas não largavam o evangelho. Você tem noção da liberdade que você tem aqui hoje? Você deixa a sua Bíblia pegar poeira? E aí, quando elas saíram, algumas saíram, depois de 3 anos, ela virou para o pastor e falou bem assim: pastor, você vai voltar para o Brasil? Ore por nós. Ore pelo nosso país, para que ele seja livre como o Brasil é. O pastor deu uma resposta que muitas das vezes eu acho que até eu daria a mesma. O pastor falou assim: eu não vou fazer isso. Eu não vou orar para o país de vocês ser livre. Eu vou orar para que o país de vocês continue dessa mesma maneira. Aí você olha assim, ela olhou assim com o olho arregalado e aí não entendeu o que o pastor disse. Agora eu vou te falar uma coisa. No Brasil, o pastor falando para ela, no Brasil eles não leem a Bíblia. No Brasil, eles não oram direito. Eles não têm intimidade com Deus. Eles não têm a fé que vocês têm. No Brasil, eles não passam por isso. Eles têm toda a liberdade, mas eles não buscam a Deus. Aqui, vocês não têm liberdade, vocês buscam a Deus. Vocês buscam a Deus com verdade. Eu queria ter mais um pouco da fé que vocês têm. Quando você para sentir assim, eu preciso ter a fé dessas pessoas. Eu preciso ter a fé que elas têm. Porque eu ainda não amo a Deus dessa maneira. Eu não daria minha vida dessa maneira para Deus. Será que você, cristão hoje, que está aqui ouvindo essa palavra, será que você teria essa fé? Será que você suportaria tudo isso por amor a Deus? Ou será que no primeiro momento você desistiria e negaria a fé? E voltaria-se a fé para a fé que existia exercida lá na Coreia? Então, meus irmãos, que a gente venha refletir em tudo isso. É desafiador. É uma fé desafiadora. Os apóstolos, só quem morreu de velhice foi João. O resto tudo morreu. Por amor a Cristo, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Isso são as palavras exatas e realmente corretas, faladas, e que realmente não é perder a vida só de deixar o seu sonho de lado para viver o sonho de Deus. É perder a vida de verdade, que nem a gente está falando aqui de morrer por amor ao evangelho. Será que a gente tem cristão com essa capacidade hoje no nosso meio? Com essa intrepidez, com essa vontade? Com essa coragem? Acorda, igreja. Acorda, tu que dormes. E essa palavra que Deus trouxe no meu coração no dia de hoje. Foram quase 25 minutos Deus falando aqui em nossos corações, e no meu principalmente, para que a gente venha tomar coragem, para tomar realmente aquele chamado que Deus tem em nossos corações e venhamos viver para Ele de verdade. Eu sei que você tá ali na igreja, você tem uma posição na igreja, mas não deixa de pregar o evangelho fora dali, não. Não deixa de viver dentro da palavra fora dali, não. O seu momento de intimidade com Deus não é na igreja, é dentro do seu quarto.
tenha intimidade com Deus, viva para Ele de verdade. E ore pelo campo missionário, porque precisa de oração.